O pecado nos destrói como leitores, mas em Cristo há esperança para nós. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel e nós estamos aqui dando continuidade a uma série Como o Cristão Deve Ler Livros. No primeiro vídeo da semana passada nós vimos que o cristão deve ler livros considerando a Escritura, tanto sua soberania acima de todas as coisas, quanto sua autoridade para julgar todas as coisas. Então no primeiro vídeo nós consideramos Deus e de maneira mais específica a sua palavra. Nesse vídeo nós vamos olhar para nós. E agora, o que eu sou em relação a esse Deus Santo e a sua palavra bendita? Nós não podemos chegar a uma conclusão diferente de que nós somos pecadores, terríveis pecadores, que quebramos a lei de Deus e desonramos em tudo que fazemos, inclusive em relação à nossa leitura. E isso é por causa do pecado que entrou no mundo. Quando nós olhamos a criação do homem lá em Gênesis 3, nós vemos que Deus criou tudo e disse que tudo era bom. Porém, com a desobediência de Adão e Eva por eles comerem do fruto que Deus disse que não era para comer, dali o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade, porque Adão era o representante de toda a humanidade. Então nós tivemos ali um pecado, mas as consequências disso é o que nós chamamos de pecado original. Quem explica bem essa ideia para nós sobre o pecado original é o Sproul em seu livro Somos Todos Teólogos, novo lançamento da editora Fiel. Outra coisa que o Sproul fala também é que a nossa visão ficou embaçada. Aqueles que estão em pecado não conseguem discernir as coisas de maneira correta, porque o pecado afetou todo o seu ser. Tudo que o homem é, tudo que o homem faz, tudo que o homem tem está afetado pelo pecado. A Bíblia diz que nós somos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estamos na carne, que aqueles que estão na carne não querem ir a Deus e nem podem assim fazer. Essa consequência do pecado original que afeta tudo é o que nós chamamos de depravação total. Depravação total é algo que tem tudo a ver com leitura e você precisa entender isso. Só para citar alguns pecados que têm a ver com a depravação total e como isso afeta a leitura. Cobiça. Existem pessoas que querem ler mais do que conseguem. Elas apenas desejam ter mais e mais livros, compram mais livros do que leem, e eu acho que isso não é necessariamente um problema, mas torna-se um problema quando a pessoa está mais desejosa a adquirir. Ela quer mais e mais e mais e sequer usufrui de um bom conteúdo. Isso é cobiça. Orgulho. Quando a pessoa quer ler muito só para se mostrar para os outros. Ela quer ler aquele livro só para dizer para as outras pessoas: ah, eu já consegui ler esse livro. Ou ela quer ler muito para dizer: não, eu já li tantos livros esse mês. Uma leitura que não é para benefício de sua alma, é uma leitura para ganhar alguma coisa de recompensa, de prestígio diante dos outros. Rebeldia. Esse é um tipo de pecado que nos distancia de Deus, que nos distancia da sua palavra. É o tipo de pecado que nos faz negar a autoridade das Escrituras e querer atribuir autoridade para qualquer outra coisa. E talvez o livro que seja mais agradável é o que ganha espaço. E ainda tem o pecado de preguiça, que isso afeta a pessoa quando ela não consegue, ela não quer se dedicar à leitura. Qualquer leitura que exija um pouquinho de esforço, ela abandona. Qualquer tipo de leitura que requer uma resposta de atitude, ela também não quer saber disso. Ela não quer confronto. E isso também afeta o leitor, porque aquele que é preguiçoso vai preferir passar mais tempo assistindo séries da Netflix ou passando muito tempo no Facebook. Fique bem claro que essas coisas não são ruins em si, mas o problema é quando essas coisas tomam conta da vida da pessoa e ela simplesmente não tem tempo para se dedicar a um bom livro. Isso são só alguns exemplos terríveis de como o pecado nos afeta como leitores. Mas, como eu falei, existe esperança para nós e em Cristo Jesus o poder do pecado foi destruído. Romanos 3 diz que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, mas também diz que há esperança em Cristo, que há redenção em Cristo para aqueles que têm fé nele. Sobre o poder do Evangelho para nos libertar do pecado, eu recomendo você ler Paul Washer. Os livros do Paul Washer são excelentes nesse assunto. A editora Fiel tem alguns deles, vale a pena você pesquisar a respeito. Então existe a graça de Deus que nos perdoa de nossos pecados, mas também nos capacita para ir além. Existe santificação. No lugar de cobiça existe contentamento. Aquele que é influenciado pelo Evangelho, ele tem prazer naquilo que ele tem. É claro que toda pessoa que gosta de bons livros, ela vai querer ver as novidades, vai querer ver outros livros, mas ela está feliz e está contente com aquilo que ela tem. E ela procura fazer bom uso disso. No lugar do orgulho existe humildade. Porque o cristão santificado, ele sabe que ele não consegue ler tudo. Sim, isso é uma coisa que faz muita diferença. Ter humildade para reconhecer a sua limitação é algo importantíssimo, que afeta totalmente
a vida do leitor. Esse é o tipo de coisa que às vezes é muito sutil, a gente tem muita dificuldade de perceber. Inclusive, a Editora Fiel tem um livro, Humildade, Verdadeira Grandeza, que é do C.J. Mahoney. É um livro excelente. Ele está gratuito. Se você quiser, você pode baixá-lo gratuitamente. Eu recomendo que você faça isso. Se você tem dúvida, se você é uma pessoa que busca humildade ou se você luta contra o orgulho, eu recomendo que você leia esse livro. Olha o link aqui embaixo na descrição e ele vai nos ajudar a entender as sutilezas do orgulho, como matá-lo de maneira prática e como buscar a graça de Deus para andarmos em humildade. É maravilhoso. E como leitor, nós precisamos demais disso. Eu preciso muito. Saber que tem livros que eu não tenho capacidade para ler, saber que existe uma quantidade que eu consigo ler e tem uma quantidade maior que eu não consigo, e conseguir trabalhar bem de acordo com a capacidade que Deus me deu. Isso é humildade. No lugar de rebeldia, submissão. O cristão, ele reconhece o papel da escritura sagrada acima de todos os livros. E o leitor cristão, quando ele lê um livro que ele encontra ali a verdade de Deus, mesmo que não seja um livro cristão, porque a verdade de Deus não está apenas no meio religioso ou apenas entre os cristãos. Existe um aspecto de graça comum que está presente inclusive em autores não cristãos. Quando o cristão encontra isso, ele toma isso para si. Ele sabe que Deus está dando oportunidade para ele conhecer aquilo. Seja para ele refletir na glória de Deus, seja para ele ser motivado para tomar uma atitude correta, seja para ele se arrepender de um pecado que ele tem cometido. Essa disposição em se submeter à verdade é necessário. E no lugar de preguiça, disposição. O cristão sabe da importância de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. O cristão sabe da importância da teologia. Muita gente tem resistência à teologia, mas não entende que teologia tem tudo a ver com o estudo daquilo que Deus nos falou. Você não pode negar que isso é precioso. O cristão quer entender os princípios da fé. Ele quer colocar em prática aquilo que ele tem assimilado. Isso faz toda a diferença. Então, respondendo a pergunta, como é que um cristão deve ler livros? Nós não podemos responder essa pergunta apenas em alguns aspectos práticos e umas dicas. Nós precisamos antes ter uma mentalidade, uma disposição de mente e de coração teologicamente orientados, biblicamente orientados. E por isso, em primeiro lugar, nós falamos da importância da escritura, acima de tudo, e julgando tudo. Nós falamos de como o pecado nos afeta totalmente como leitores. E nós falamos da necessidade do evangelho que nos transforma também como leitores. Primeiro, nós precisamos entender isso. Mas certamente nós precisamos de alguns conselhos práticos nessa disciplina, nessa arte da leitura. Isso também é importante, mas nós podemos ver isso no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, pessoal, por favor, deixa o seu gostei aí, clica aí em gostei, comente aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dúvida, não deixe de conferir na descrição todos os links do que foi aqui mencionado. Se inscreva no canal para não perder nada, porque na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós teremos o terceiro e último vídeo fechando essa série de Como um Cristão Deve Ler Livros. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido até o momento e tchau, tchau.